Estudou. O que eu me lembro aqui era o laboratório de Mas ciências. isso depois, né, Vera? Gente, Mais tarde. Mais tarde, quando foi ampliado, Vera. Primeiro, só essa parte aqui, ó. 3 salas aqui. Aqui, assim, era a secretaria. Depois veio essa parte aqui toda. Depois foi tudo reformado de novo. Porque lá naquela ponta onde nós estávamos, lá eram primeiro os sanitários femininos, depois era a cozinha lá e agora é a sala de pessoas. Nós Esse passava prédio, na na verdade, é o quadra. terceiro prédio do jeito que tá. A educação na Westfália, na antiga linha Schmidt, começou desde o início da colonização. Nos primeiros anos da colonização, os pais ensinavam para os seus filhos noções de matemática, da língua e da religião. No 4º ano de colonização, foi criada na linha Frank a Frank-Picard Schulgemeinde, onde estudaram os filhos das duas localidades, ou seja, da linha Frank e da linha Schmidt. E durante 11 anos, as crianças da linha Schmidt estudaram na linha Frank. Quando, em 1883, foi fundada a Evangelische Schulgemeinde Picard Schmidt, Sociedade Escolar Picard Schmidt, por 32 imigrantes associados, entidade mantenedora de escolas e cemitério evangélico. Uma das características dos colonizadores alemães era o espírito associativo, que os levou a fundar nas localidades que colonizaram associações ou sociedades escolares, que indicavam um professor, pessoa mais informada e capaz para ensinar as crianças, a qual mantinha com recursos próprios. Esse fato também aconteceu na comunidade de Paysandu e Silveira Martins, iniciando a história local no ano de 1876. Bom, na linha Berlim, a escola começou numa casa. Primeiro, as pessoas que tinham um pouco mais de conhecimento, nas próprias casas davam aulas. Em 1878, então, foi fundada a primeira escola na linha Berlim, onde o primeiro professor era o Antônio Greve. Eu nem conhecia esse sobrenome, Greve, né? Achei até que era grave, mas era Antônio Greve, foi o primeiro professor. Ele lecionava a língua alemã e todos tinham muita dificuldade de aprender o português. E quando eu li sobre essa parte da dificuldade de aprender português, eu relatei isso para mim. Eu hoje tenho 51 anos. Quando eu estava no primeiro ano aqui da escola, da linha Schmidt, eu também tinha muita dificuldade de aprender o português, porque eu falava totalmente o sapato de pau em casa. E estava proibido na escola falar o sapato de pau. E a nossa comunidade de Berlim até hoje fala a língua westfaliana, inclusive temos aulas sobre isso. Você lembra tudo que a gente fez na emancipação? Nós éramos as únicas 4 mulheres, né? Lembra? Isso. E que a gente teve que fazer toda a documentação. E eu me lembro de um fato que a Glacia, eu não me esqueço, Glacia, tem coisas que eu não me esqueço da Glacia. Uma delas é escrever ata. Escrever ata, a Glacia era a mais esperta de escrever a ata na rapidez dela. Acontecia a reunião da emancipação, a Glacia estava escrevendo a ata. E eu, como matemática, eu não tinha muita dificuldade em português. Pensei, como essa mulher escreve essa ata? Foi outra inspiração. Hoje eu sei escrever ata muito bem, porque isso me desafiou naquela época. A Claudete na emancipação, todas as fotos, a escrita, a colagem, a perfeição do livro, né? A Vera nas reuniões, linha Paysandu para participar junto. Eu não escapava de nada, porque o meu sogro Enio
era o presidente da emancipação e meu pai era o vice-presidente da emancipação. Então, tudo que era documento, Ivanete faz. Lembra, Graci, quantas vezes eu te liguei? Graci, como se faz isso? Me dá uma mão? A Graci, pode deixar que eu dou a mão. Claudete, tem que fazer isso. Pode deixar que já estamos providenciando. Isso se engrenava, né? Nós ia na casa da Claudete, acho que muitas vezes à noite. Muitas noites lá. Para deixar aquele livro, aquela encadernação. E hoje, olhando aquela encadernação, não é só a minha máquina. A máquina da Claudete também, não é toda ela. A escrita da Graci, que tem muito... A gente olha e a gente tem orgulho. Essa história ninguém tira da gente. Eu vou falar um pouquinho da Sociedade Escolar Picada Schmidt. Ela foi fundada em 1883 por 32 associados. E, como curiosidade, eu trouxe para vocês os nomes de quem foi fundador. Essa folha é dos Heinrich, dos Henriques. Então tinha 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Henriques, mas na época Heinrich. Grave, Corte, Kuhn, Landmeyer, Marcus, Rex e Wolf. Tinha também os Ernestos, que na época se chamavam Ernst. Esses foram os Ernestos, nome muito cotado na época. Outro nome muito usado na época foi Wilhelm, que é Guilherme. Então aqui nós temos 6 Wilhelm. Guilherme ou Wilhelm. Depois os Friedrich foram 3. Friedrich Brockmann, Haubert e Friedrich Landmeyer. E os Rudolfus, Allert, Rodolfo Krabbe e Rodolfo Tirp. Mais modernos, certamente na época, o Bertram Driemeyer, Daniel Schwambach, Franz Adam Knebel. Eles fundaram a Sociedade Escolar Picada Schmidt, que existiu durante 120 anos. E nesses 120 anos, ela foi a mantenedora das escolas que por aqui passaram. 5 escolas nós tivemos que foram mantidas pela Sociedade Escolar Picada Schmidt. Mantidas financeiramente em todos os setores. E ela também serviu, a escola que eles tinham, que é da propriedade deles, serviu para a escola municipal, uma escola municipal, que foi criada em 1998. Além de manter a escola, essa Sociedade Escolar Picada Schmidt também era mantenedora do cemitério evangélico. E depois dos 120 anos de existência, ela vendeu a sua propriedade, que era a escola, vendeu essa propriedade para a Prefeitura Municipal de Westfália, e o cemitério ela incumbiu a comunidade evangélica Linha Schmidt para tomar conta. Porque professor naquela época era uma profissão de orgulho, uma profissão de pessoas muito inteligentes. Aliás, se eu olho a história, professora, eu fui a primeira do município. Primeira mulher professora aqui fui eu. Então, pelo menos uma coisinha cabe a mim. E primeira vice-prefeita, então fui eu. Né? E primeira prefeita também, exercício, mas fui, né? Sim. Então a gente, como mulher, a gente tem muita gratidão, muito orgulho por isso. E a gente leva outras mulheres para esse caminho também. Glaci, me permite, essa época eu me lembro, porque naquela época eu entrei para essa escola. Toda essa transição, sabe? De escola particular, de primeiro grau evangélica Linha Schmidt. Essa transição de particular para municipal de Teutônia. A reforma dos prédios. Tudo isso está tão vivo na minha memória, sabe? Quando a prefeitura reformou o 4º prédio escolar, onde hoje funciona o turno inverso. E onde nós estamos reunidos hoje? Onde estamos reunidos hoje. E os anos iniciais e as aulas das turmas da pré-escola da IVMEF Linha Schmidt. Como esse prédio era pequeno, a prefeitura construiu
Outro prédio é a nossa EMEF Vila Schmidt. Eu vou falar um pouco sobre a IMEF Rio Branco da linha Paysandu. Ela atende os alunos dos anos iniciais até o 5º ano. Os anos finais, então, frequentam a escola aqui da Vila Schmidt. A localidade teve sua primeira escola construída em madeira. Daí, no ano de 1940, ela foi transformada e reformada em estilo enxaimelo. Em 1968, foi construído um prédio novo. Além de escola, funcionava também a igreja. Em 1887, foi construído um prédio específico para a escola, com uma sala de aula. Aí, no ano de 1992, foi ampliada essa escola para 2 salas de aula, que atualmente só tem 2 salas de aula. 2 salas, mas uma foi repartida porque tem 3 agora, né? Mas 2 prédios, assim, né? A escola era mantida pelas prefeituras municipais de Estrela até no ano de 1980 e a partir de 1981 pela prefeitura municipal de Teutônia. Em 1990, a escola passou a denominar-se Escola Municipal de Primeiro Grau Incompleto Rio Branco. E no ano de 2000, então, ela passou a denominar-se Escola Municipal de Ensino Fundamental Rio Branco, que é até hoje. E Vera, você foi diretora lá nessa escola por vários? Sim, fui diretora de 1978 até no ano de 2017. Só saí 8 anos quando trabalhei na educação aqui da Westfália. Então, é um conhecimento muito amplo dessa escola. Me criei lá, nasci, me criei e trabalhei. Eu, sobre educação, eu simplesmente aqui na Westfália atual, eu só era estudante. Obviamente, vocês têm muito mais conhecimento das escolas do que eu. Mas eu me lembro muita coisa nessa transição da escola particular, nessa transição de municipalizar as escolas. Posso falar um pouquinho, já que você já falou na Schmidt, da Franca, da linha Paysandu, eu vou me ater um pouquinho na Berlim, o que eu sei. A Berlim, então, quando se tornamos município, a Berlim veio de imigrante. Então, quando ela pertencia a imigrante, ela estava com aula até a 6ª série. O prédio é o que está hoje lá, que está municipalizado, tá? Depois que o município de Westfália, então, Berlim também veio junto com a Westfália na emancipação, esse prédio, então, foi para a Westfália, onde conseguimos, eu acho que a Glaci sabe dessa história, que você era a primeira secretária de educação, que tinha as pré-escola, anos iniciais e anos finais. Que foi na Berlim. Vocês criaram todo essa... Antes, a imigrante era até a 6ª série. Então, quando vocês fizeram a primeira gestão, que era em 2001, com o prefeito Alcido e o Rudimar, você, se não me engano, você era a primeira secretária de educação. Então, ali se criou, então, educação infantil, anos iniciais e anos finais. Isso, Berlim foi, né, a escola fundamental completa. Por não ter clientela, que eu me lembro agora, 2017... O estudo já veio de vocês, 2016, quando Marasca ainda era prefeito, que não atendia mais, não tinha demanda de alunos para os anos finais. Então, 2017 era educação infantil e anos iniciais, onde os anos finais veio aqui até a série da linha Schmidt, onde tem Transform. No início era uma resistência, mas nós como educadoras, nós 4 aqui, como educadoras, nós sabemos que isso era melhor para eles. Era mais integração, era mais aprendizagem, é um convívio diferente, porque não ficar... A cultura ficava, as raízes estavam lá, pré-escola, anos iniciais, a raiz deles já está incumbida neles. E depois dos anos finais, então, se concluiu aqui. Ainda hoje, né, eles estão aqui, todos eles. Eu nem sei quantos alunos são da Berlim que estão vindo para cá, pela demanda que tem, mas eu acho que são poucos, né? Não são tantos assim. Mas só para complementar uma questão que tu falasse, assim, quando nós iniciamos e estruturamos a Secretaria Municipal de Educação, a Vera estava comigo, nós criamos o Sistema Municipal de Ensino de Westfália, e também o Conselho Municipal de Educação de Westfália, entre outros conselhos de alimentação escolar, porque esses órgãos, eles diminuem a distância entre a escola e os seus atos legais.
Antes, quando a gente queria, por exemplo, abrir uma turma ou fechar uma turma, tinha que recorrer ao Conselho Estadual de Educação. E isso era demorado e complicado, porque às vezes na sede do governo estadual não conhecem tão bem o interior. Então, abrir classes e fechar classes hoje é possível ser decidido na própria Westfália, graças ao sistema de ensino que se criou. Sim. Temos mais uma escola para falar. A nossa Escola de Educação Infantil Mônica, da qual eu participei da fundação dessa escola. Eu me lembro, Claudete, bem lá na UASI foi o início dela. Bem, a creche tem o seu prédio, que depois de creche foi denominada de Escola de Educação Infantil Mônica. E o nome Mônica, eu também tenho que dizer. Por que o nome Mônica? Porque minha filha tinha coleção da turma da Mônica. Aqui foi o surgimento da escola, da creche Mônica. E quando a creche Mônica foi construída, ela inicialmente foi construída para 50 vagas. Mas a população aumentou, a demanda mudou, aumentou, os filhos vieram mais e a escola maternal Mônica teve que ser ampliada. Nós temos que falar também da Escola Bandeirantes, Escola da Linha Franca. Ela está quase inaugurando o seu 4º prédio, se não me falha a memória, o 5º prédio. Deixa eu fazer uma retrospectiva. A primeira escola foi uma escola pequena, que não teve muita duração, porque ela foi destruída por um incêndio. Aí teve uma outra escola, pelo que eu li, e aí mais uma 3ª escola, onde eu comecei a minha vida profissional. E essa escola recebeu uma ampliação, eu acho que em 2 ou 3 etapas. E agora a 4ª escola, que está encostada nessas escolas antigas, está quase para ser inaugurada. Sempre fica um pedacinho da escola antiga, Sim, né? a antiga, Sempre que fica. é de 52, se eu não me engano. Ela ainda está lá, com a característica dela, e no entorno, então, se fez uma escola nova. E a Linha Fran também atende, então, turmas de educação infantil, e os anos iniciais, e os anos finais, os alunos da Linha Fran frequentam aqui, na escola MF Vila Schmidt. E temos mais uma escola aqui, a Escola Estadual de Ensino Médio Westfália, construída e mantida pelo governo do estado, e atende os alunos do ensino médio. São nossos alunos que saem do ensino fundamental e vão para o ensino médio, que hoje atende alunos tanto no diurno como no noturno. E analisando esses 5 prédios, todos eles têm quadra esportiva e todas as escolas podem fazer seus eventos na própria escola, na própria sede. E muito bem equipados. E olha o que faz uma emancipação, né? O crescimento que tem na educação, nessa emancipação de Westfália, que nós 4 participamos. Isso aí. Como é importante rever isso, analisar isso. Isso que nós nem estamos lembrando de tudo que a educação cresceu, né? Porque esse prédio aqui no centro não tinha nada, né? Foi totalmente um complexo escolar novo, né? Ensino médio não tinha nada. Totalmente estruturado. Todos iam para Teutônia. Todos iam para Teutônia. Falando um pouquinho mais sobre a educação aqui da Westfália, a gente já falou do sistema de ensino que foi criado. Nós temos também aulas de língua alemã, que também é um diferencial. Ainda nem todas as escolas municipais oferecem a língua alemã. Então, a gente se alegra muito quando vai em alguma repartição ou em alguma empresa e é atendido por um ex-aluno, e se ele faz muito bem o seu serviço. Então a gente se sente assim com o dever cumprido, embora não é só a escola que faz, a família também faz, a sociedade também faz, o cidadão. Então acho que é muito bom viver aqui, trabalhar aqui. Mas o professor é muito bem valorizado aqui na Westfália.
que a SMEC, então, anualmente oferece formações continuadas aos professores. Isso quer dizer que Westfália tem líderes. Líderes que se empenham, que vão atrás e vão à luta. E por isso, aqui estamos nós. Líderes e conjunto de pessoas. Trabalho coletivo de um ajudar o outro. Empatia existe aqui desde a imigração. Mutirão e continua até hoje. E queremos continuar assim. Até a próxima. Trabalho com amor, né? Isso é